Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Que a paz do Senhor toque profundamente os vossos corações. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados, estamos comentando o Sermão da Montanha. E hoje eu quero falar sobre os relacionamentos com o próximo. Eu vou hoje meditar no versículo 38 até o versículo 42 do capítulo 5 de Mateus. Está escrito assim: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistis ao homem maus, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que quiser lhe emprestes. Muito bem, amados, diletos irmãos. Hoje eu quero comentar esse belo e profundo sermão do Senhor Jesus. Nós estudamos vários aspectos do Sermão do Monte. E minha última mensagem, eu falei sobre a vingança, sobre aquilo que o Senhor Jesus ensina, que também não devemos fazer juramento. Então, falei sobre os falsos juramentos. E hoje nós vamos ver o que o Senhor Jesus fala ao expor ao público em que consiste a felicidade daqueles que são candidatos a entrar no reino dos céus. Qual é o valor do testemunho do mesmo no mundo? Jesus continua seu discurso e toma como tema algum preceito da lei relacionado ao convívio das pessoas, no que diz respeito ao relacionamento de umas com os outros no seu dia a dia. Vamos ver se esse tema tão contundente que foi exposto pelo nosso Senhor Jesus merece nossa atenção. Qual é a intenção? Qual é a intenção do Criador ao nos dar diretrizes para que possamos viver pacificamente um com os outros? Porventura, o homem contemporâneo aprendeu a conviver e se relacionar entre si de uma forma sólida? Ou melhor, será que a igreja moderna aprendeu a mensagem de Jesus? Ou a mensagem de hoje poderá esclarecer algum destes questões e nos orientar quanto aos outros relacionamentos. Antes de continuar, vamos ver o que Jesus disse no versículo
17. Vamos recapitular. Acerca das leis, ele diz: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, aquilo que o Senhor Jesus está falando isso hoje para nós, talvez você vai falar, mas Jesus revogou a lei. Não, ele cumpriu as leis. Ele foi cumpridor das leis. Então, este verso renderia assunto para toda esta lição, devido à sua complexidade e principalmente pelas últimas palavras que ele diz que ele veio cumprir. Há uma grande divergência entre os estudiosos, entre os teólogos, sobre a interpretação correta desta palavra. Alguns defendem que Jesus cumpriu a lei e os profetas, no sentido de que este apontava para ele, ou seja, de uma forma escatológica. Já outro acredita que, ao cumprir a lei, Jesus pôs em manifesto o verdadeiro significado da lei. Ou seja, Jesus veio cumprir no sentido de executar em prática da maneira correta. Uma atitude sábia perante o assunto seria tomar como verdade os dois conceitos teológicos, pois todo o Antigo Testamento, ou seja, lei e profeta, aponta para Cristo. Todavia, o versículo que segue parece usar o termo lei para referir-se às leis divinas contidas no Antigo Testamento, por alguma expressão importante como violar um desse mandamento e observar e ensinar. Dito na sequência por Jesus, parece confirmar isso, que isso foi o cumprimento. Jesus diz algo que, para muito, é o centro do Sermão da Montanha. Porque vos digo que, se vossa justiça não exceder muito aos escribas e aos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Talvez você pense, mas presbítero, você já não falou sobre isso. Eu estou dizendo que estou recapitulando antes de entrar na mensagem de hoje. Então, neste momento, Jesus estabelece uma justiça que conduz-nos aos céus. E essa justiça está em um nível muito mais elevado do que era praticado pelos escribas e fariseus. Não podemos esquecer que até este momento que abordamos este assunto que Jesus está trazendo a cada um de nós acerca da lei, sobre a afirmação feita, parece até ser contraditória, visto que ele mesmo censura o escriba e o fariseu por causa dos seus comportamentos. Então, nós vemos que agora nós vamos entrar no ensinamento onde ele fala sobre o que ocorre. Ele diz: ouviste que foi dito ao olho por olho e dente por dente. Ou seja, a lei, a lei judaica determinava que se alguém ferisse, deveria ser ferido, se alguém matasse, deveria ser morto. Era um período em que havia um período de vingança. Então, o que eles tinham não tinham entendido que Deus era amor. Eles não tinham gravado, não tinham imprimido as leis de Deus no seu coração. E a Bíblia diz assim que o Deus
Ele diz que Deus porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis o meu juízo e observai. Ezequiel 36, verso 27. Então, vemos que Deus está hoje nos trazendo acerca do relacionamento. A Bíblia, em todo o seu conteúdo, deixa muito claro que Deus não só se preocupa com o relacionamento entre ele e o homem, mas também a sua preocupação é o relacionamento do homem consigo mesmo, visto que o relacionamento do homem entre si é o princípio do seu relacionamento com Deus, conforme as palavras de João. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, verso 20. Então, nós vemos que no Antigo Testamento Deus deu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos descrevem o cuidado do Criador quando destina 6 deste mandamento ao relacionamento do homem com seu próximo. 3 destes 6 mandamentos da lei e sobre violência foram abordados por Jesus nesta mensagem de hoje, do Sermão da Montanha, que vamos aprender hoje. O Senhor Jesus, ele aborda este tema da seguinte maneira. Ele diz assim que se os judeus naquela época, em que as mulheres cobriam todo o corpo, deixavam somente os olhos à mostra, que arrancasse seus olhos e que eles perderiam no presente geração. Ele disse, se teus olhos pecar, arranca-o e lança fora. Se teu membro pecar, arranca-o e lança fora. Então, recapitulando acerca dos juramentos, Jesus toma como base o Antigo Testamento. Como segue a lei acerca dos votos, ele diz que esse é o terceiro e o nono mandamento, que está em Êxodo 20. Os judeus observavam o juramento e isso levou Jesus a dizer, de modo nenhum jurareis, que está no versículo 34. Ele usava fazer juramento eles não juravam por Deus, mas eles juravam por Jerusalém, juravam pelas suas cabeças. E Jesus disse, vocês não vão jurar, de modo nenhum deve jurar. Então Jesus mostrou que tal raciocínio, ele acaba nos levando muitas vezes a um falso ensino, pois Deus, ele quer que o homem invoque ele, que os céus se manifestem sobre a terra. Então, Jesus disse no versículo 37, que as palavras de vocês sejam sim, sim, não, não. Nossa conversa deve ser tão honesta e o nosso caráter tão verdadeiro a ponto de não haver necessidade de usar qualquer outro argumento, qualquer outro recurso para fazer as pessoas acreditarem em nós. As palavras dependem do caráter. O juramento não são capazes de compensar a falta de caráter. Um homem bom, ele busca um relacionamento com Deus e com o próximo, alicerçando-se sobre a honestidade. Então,
Nós temos que compreender que qualquer atitude da vingança, a lei que diz assim, olho por olho, dente por dente, que está agora no versículo 38, essa lei ela está baseada no livro de Êxodo 21, capítulo 21, verso 24. Ele foi criado por Deus para a punição, para a punição que fosse equivalente, correspondente ao crime cometido. Isto excluía sancionar uma vingança exagerada como a que Simeão e Levi praticaram quando mataram de uma forma covarde todos os homens da família de Siquem, que está em Gênesis capítulo 34. Esta lei procura dar uma punição justa ao criminoso, mas os judeus viam nela uma autorização para a vingança pessoal. É por isso que Jesus faz questão de trazer à tona esse assunto e faz uso de 4 ilustrações que esclarece o seu parecer a respeito da vingança. A primeira retrata um homem que fere o outro na face, que está no versículo 38. Ele diz, eu porém vos digo que não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então não era apenas um tapa doloroso, pois aqueles que ferem face direita de alguém, o faz com as costas da mão. E que no judaísmo era um insulto e dava ao agredido, ao ofendido, o direito de ir aos tribunais e requerer uma pena, não só pelo tapa, mas também pelo insulto, pela humilhação. Uma segunda ilustração refere-se ao fato de uma pessoa requer de outra nos tribunais ou uma túnica, vestimenta usada por baixo da capa, pois a lei judaica estabelecia que a túnica de um devedor era confiscável, mas a capa não. Segundo Jesus, a atitude de seus discípulos deveria ser não resistir ao perverso, não resistir à corte de lei. Então, nesse contexto, o sentido era, vocês não vão resistir se for levado aos tribunais, se alguém requerer algo de vocês. Ou seja, não busque a vingança, mesmo que o tapa seja dolorido, seja ofensiva, ofereça outra face. Mesmo que alguém queira a sua túnica, sua vestimenta de menor valor, ofereça a ele também a sua capa, que tem um valor maior. Posteriormente, Jesus usa um exemplo típico que ocorria naquele dia, ao descrever a situação em que um soldado romano poderia, pela lei romana, ordenar, ou seja, através da força civil, as pessoas civis carregarem a bagagem do militar por até 1 milha, que está no versículo 41, onde ele diz, se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2. Então, na época, o soldado romano, ele chegava a um civil e dizia, olha, você vai levar as minhas cargas, você tem a obrigação de carregar isso por 1000 passos. Então, isso era uma atitude para eles humilhante. Mas a atitude que Jesus esperava dos seus discípulos, nesta circunstância, não deveria ser uma rebeldia, mas é que eles deveriam tomar essa atitude de prosseguir sem desejar a vingança.
Este é a mesma atitude que ele procura encontrar em nós. Devemos fazer mais do que as pessoas esperam de nós. Podemos superar a expectativa, não a nossa própria, mas a do nosso próximo. O Senhor finaliza esta parte do seu discurso orientando os seus ouvintes ao não serem negligente à situação alheia. Ele deixa bem claro quando ele diz assim: dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Há uma forte ligação aqui em auxiliar o próximo, não só ao fato de doar ou emprestar, mas sim também em fazer isso sem segunda intenção, o que implica não cobrar juro abusivo. Então eu quero concluir, amados, porque Campo Grande agora é 4 horas e 4 minutos, está quase chegando o momento de eu ir para o meu trabalho. Então, em conclusão, eu quero dizer para você, estude os sermões do monte, analise o sermão do monte, que possa esclarecer quão profundos são os mandamentos de Deus. Esses mandamentos referentes ao relacionamento do ser humano um com o outro, ou seja, um relacionamento mútuo entre o ser humano. São conceitos difíceis de serem seguidos, de serem aplicados, muitas vezes por nós termos dentro de nós uma maneira de pensarmos diferente da palavra de Deus. Mas esses ensinamentos de Jesus são conceitos que leva os cidadãos dos céus a tornarem-se justificáveis diante de Deus. Ele leva-nos na condição de nos tornarmos servos de Deus. Um bom relacionamento é aquele que promove a vida ao invés de morte. Aquele nutrido por ações do coração, aquele nutrido por uma ação de honestidade, comprometido com a verdade. Quando entendemos que isto implica diretamente nas nossas relações com Deus e que somos os maiores beneficiados, a partir do momento que nos esforçamos para viver de uma forma que nos eleva diante de Deus. Aí não será tão difícil cumprir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero finalizar com a seguinte afirmação: o bom relacionamento com o próximo começa em mim. Ou seja, eu devo preocupar com a minha vida diante do altar de Deus. Eu devo me preocupar em ser aquilo que Deus quer que eu seja. Que a graça de Deus esteja com todos. Grande e poderoso Deus, eu te agradeço, Senhor, pelas palavras de hoje, pela tua graça, pela tua benignidade, por esse teu amor envolvente, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por ensinar-me passo a passo a compreender a verdade e aplicar essa verdade em minha vida cotidiana. Eu te peço, Senhor, ensina-me a viver de uma maneira que a minha vida seja alicerçada na tua palavra. Abençoa o meu lar, a minha família, Pai. Abençoa a minha esposa, minhas filhas, minhas netas, os meus genros. Abençoa cada ouvinte, Pai.
que, movido por fé, ouviram esta mensagem do dia de hoje. É isso que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.